Vocês hoje sobre a mulher samaritana, vocês também conhecem. Você já deve ter ouvido do seu pastor que está há 28 anos aqui, você deve ter ouvido uma meia dúzia de mensagens ou mais sobre essa dele. Mas é um texto muito rico, né? Que dá para se... Cada vez que você lê, você tem um novo aprendizado, com toda certeza. Eu não vou ler tudo, porque nós não temos tempo. Tá? Então eu vou pincelando alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, eu vou ler aqui, tá bom? Evangelho de João 4, 7, 8 e 9, tá? Diz assim então a palavra do Senhor. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Os irmãos conhecem, né, o contexto que estava acontecendo aqui. Jesus, ele andava por toda Israel. Durante os seus 3 ministérios, ele percorreu toda a região do seu país. E algumas vezes ele até ia um pouquinho além. Quando ele chegava mais perto de Jerusalém, que era a região da Judéia, ele encontrava mais problemas, porque Jerusalém era o foco onde ficava o templo e a sede dos fariseus, dos saduceus, daqueles que se opunham a Jesus. Então ele chegava perto de Jerusalém, ou ia até Jerusalém, e ele voltava, porque ele não conseguia efetuar o seu ministério de forma plena, né? Ele era muito perseguido. O ministério de Jesus foi muito falado, havia muita inveja, havia muitas pessoas que queriam matá-lo, né? E aqui nesse momento, exatamente aqui, Jesus tinha chegado na região da Judéia, ele tinha feito algumas coisas ali, e aí os fariseus começaram a cercá-lo, e aí ele resolve voltar para a Galiléia, que é a região onde ele nasceu, a região onde ele fez mais milagres, a região onde ele peregrinou mais e atuou mais, que é uma região um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. E era uma distância grande entre Jerusalém, entre o sul de Israel até o norte, onde ficava a Galiléia. E para passar para lá, ele precisava passar por Samaria, entre a Judéia e a Galiléia. E ele está exatamente aqui nesse caminho, e ele para no posto para beber água, e ali ele encontra essa mulher samaritana. E aí começa a se desenvolver esse diálogo, né, de Jesus com ela. Os irmãos sabem que os samaritanos eles não se davam com os judeus, né, com judeus de pura raça, vamos dizer assim, né? Porque os samaritanos eles também eram judeus, só que eles eram de raça misturada. Samaria era a capital do norte, do reino do norte, da época de Salomão, e depois dos filhos, né, dos filhos. E acabou que depois a Síria veio e conquistou a região do norte todinha, levou cativo os judeus, matou a maioria deles e misturou as raças que existiam ali naquela região, e aquela região acabou. Só ficou a parte do sul, onde ficava Jerusalém, que é a região da Judéia. Mas ainda assim, aquela mulher samaritana, possivelmente, ela devia ter alguma filiação no judeu, mas como eles eram misturados, eles não se davam. O samaritano ele não se dava com o judeu não se dava com o samaritano, eles nem se falavam, muito menos uma mulher poderia conversar com um homem judeu. Uma mulher judia já não conversava com um homem judeu, muito menos uma mulher samaritana. Então, é uma conversa muito estranha, muito atípica, muito anormal, essa de Jesus. Por isso que a mulher é estranha. Ela fala: como eu sou samaritano, você vem até mim e ela está me pedindo água. É muito estranho. Por que você está fazendo isso? Né? Isso nos mostra, amados, e a primeira coisa que eu quero falar com vocês, porque eu não tenho muito tempo, é que Jesus, ele sempre vai vir até nós, independente da forma que nós estivermos. Não importa se nós somos samaritanos, fariseus. Jesus, ele falou com o fariseu, ele falou com o cobrador de impostos, ele falou com o samaritano, ele falou com quem que tivesse disposto a ouvir. Se o nosso coração estiver aberto, Jesus sempre vai vir até nós. A sua palavra ela vai sempre alcançar o nosso coração. Ainda que nós fiquemos surpresos, como eu, quando conheci Jesus, eu não sabia nem o que era esse mundo evangélico, esse mundo do reino de Deus, eu não sabia nada. Ela também ficou muito surpresa com essa atitude. Ainda assim, ele vinha para nós, ele fala conosco, ele toca as nossas vidas,
E a partir do momento que nós entregamos o coração para Ele, Ele sempre está do nosso lado. Ele é o único que jamais nos abandona. Nós temos nossos cônjuges, né, que são casados, nós temos nosso pai e mãe, nós temos filhos que são muito próximos de nós, são quase nossa carne ali, juntinho, mas Jesus é mais próximo ainda. Né? Jesus ele habita no nosso coração, o Espírito dele habita na nossa vida a partir do momento que nós caminhamos com Ele. Então, essa relação próxima que Jesus estava estabelecendo com essa mulher é a mesma relação que Ele quer estabelecer conosco. E Ele está a todo momento nos oferecendo essa água. Ele está a todo momento oferecendo para nós esse rio de águas vivas, que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso. E nós precisamos estar com o coração aberto para poder ter mais de Deus. Se essa mulher tivesse falado, não quero falar contigo, fosse embora, ela não teria provado do que ela provou, do que nós vimos aqui. Mas ela abriu o coração do mestre. Ela estranhou aquela situação, mas ela não deixou de ouvir, ela não deixou de entender, de tentar entender o que Jesus estava ali para fazer e para falar com ela. Nós precisamos ter isso também. Nós precisamos ter mais tempo para Deus. Nós precisamos deixar Deus falar mais conosco. Nós precisamos orar mais. Veja que as nossas mensagens acabam caindo sempre nas mesmas coisas que nós precisamos fazer. Porque não há segredos. Às vezes a gente vê algumas pregações tão complicadas, falando de coisas tão difíceis às vezes de entender. O Evangelho, irmãos, é amar a Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sendo crentes em Cristo Jesus, a partir do momento que estamos com Jesus, nós temos que ir à igreja, nós temos que orar e nós temos que ler a Bíblia. Não há segredos, não há confusão. Você não precisa de fórmulas mágicas, né? Não é ser batista ou ser presbiteriano, não é isso. É nós realmente vivermos com Cristo dentro de nós. É isso que Jesus estava tentando transmitir para aquela mulher. Mesmo ela sendo samaritana, mesmo ela se achando rejeitada. Né? E às vezes quando a gente está em pecado, a gente se sente rejeitado. Porque o pecado nos distancia de Deus. O pecado ele nos afasta do Senhor. O Espírito ele não sai de nós, mas ele recua. Eu não creio que o Espírito Santo nos abandona. A partir do momento que nós temos ele, ele não sai mais de nós. Mas ele enfraquece. Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar um conselho para os irmãos, cuidado para não extinguir o Espírito. Não extingais o Espírito, cuidado, para que a chama se mantenha acesa. Então, Jesus está o tempo todo vindo, Jesus está o tempo todo falando, Jesus está o tempo todo nos abençoando, Jesus está o tempo todo nos guardando. Hoje eu estava no meio daquela tempestade, não sei se aqui na Zona Nordeste era tão forte como lá. Eu estava lá na praia, lá que foi a tempestade, mas foi muito forte mesmo assim. E mesmo com aquela chuva que não dava nem para ver nada na frente, eu dirigia com um passageiro junto, né? E ela falou, nossa, você consegue se concentrar? Tranquilo. Deus está com a gente, Ele está nos guiando. E eu tenho certeza que nós vamos chegar no destino. Seja nadando, seja com carro, de qualquer jeito nós vamos chegar. E chegamos, né? E a chuva parou, e as águas baixaram, e tudo se acalmou. E agora a gente está aqui, né? Graças a Deus. Eu falei, Senhor, que essa chuva não continue para os irmãos, né? Porque aqui, às vezes, a gente não dá para sair de casa, né? Não, Deus abaixou e a chuva. Deus sempre está conosco, né? Ele cuida de nós. Da mesma forma, como Ele está oferecendo para essa mulher essa água tão maravilhosa que nós precisamos beber de Deus, o seu Espírito, a sua vontade, a sua glória. Eu vou pular alguns versículos aqui, eu vou ler do 13 até o 18 agora. Ó. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, da água que está falando da água do fosso, né, que ele estava ali. Agora, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus cutucou ela, né? Aí 17. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disse, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu. Isto disseste com verdade. Olha que interessante. Jesus ele nos chama, como eu falei, e Jesus ele sempre vem. Ele sempre vai estar conosco. Mas a partir do momento que nós estamos com Ele, Ele exige, queridos, que nós tratemos a nossa
temos que tirar os pecados, nós temos que deixar Jesus tratar o nosso coração. Não dá para continuar do mesmo jeito. Jesus está falando para aquela mulher: você quer essa água? Se você beber essa água, você jamais terá sede. É uma água que jorra, fonte de rios de águas vivas. Você vai ser tremendamente abençoado. Eu quero, Jesus, eu quero. Eu sou rejeitado, minha vida é uma desgraça. Tá bom, então deixa eu tratar o que precisa ser tratado, mulher. Chama lá teu marido. Se Jesus não falasse isso, ela não ia falar. Ela ia continuar com aquele pecado embutido, como às vezes a gente tem. Às vezes, amados, nós temos pecados que nem o nosso cônjuge sabe. E nós temos que deixar Deus tratar isso. Nós temos que deixar Deus cuidar da nossa vida. Não dá para carregar problemas, sentimentos ruins, pensamentos que não provêm de Deus, atitudes às vezes. Porque nós podemos estar sozinhos fazendo coisa errada, ninguém vai ver, ninguém nunca vai descobrir, mas Deus está vendo. Eu conheci um irmão que ele até se tornou obreiro lá no centro do Vida, e ele fumava, né? E aí quando ele conheceu Jesus, a história dele é muito longa, não vou contar aqui, mas depois de um problema com a mulher que Deus deu, faz isso há pouco tempo, ela fumou durante 33 anos, né? E quando ela conheceu Jesus, ela teve dificuldade também de parar de fumar. E aí ela chegava em casa e falava: ele fumou, né? Não tem jeito, né? Não adianta mentir pra mim, né? Graças a Deus eu consigo parar. Louvado seja Deus. E esse irmão, ele estava fumando escondido. E eu, claro, que a mulher dele sabia, porque ela tomava a roupa dele, ela sentia o cheiro dele mais do que não tem como esconder. Mas ele ia pro banheiro fumar, imagina, no banheiro. No banheiro ficava aquele negócio. E aí ele falou que um dia ele estava no banheiro, lá sentado no trono, né? E aí ele acendeu o cigarro, fumando, né? Como se ninguém soubesse, ninguém estivesse vendo. E aí ele falou que ouviu uma voz no coração dele e falou: eu estou bem. Ele levantou na hora, jogou no lixo, nunca mais ele acendeu cigarro nenhum. Mas é verdade, independente da história cômica, da forma que foi, mas Deus ele vê, não adianta a gente ficar tentando esconder. Então Jesus aqui cutucava, ela falou: mulher, cadê o teu marido? Pois é, você não tem marido e o 5 que você teve não foi o seu, e esse que está com você agora não adianta, velho. Você está em pecado, você precisa deixar Deus, o Senhor, tratar o seu coração, você precisa deixar Deus expurgar esses pecados, como Davi fala no Salmo 51, expurgar, tirar, fazer uma limpa no seu coração para que Deus possa se mover. Não adianta falar: eu tenho Jesus, Deus está no meu coração. Você pode recebê-lo como ela recebeu aqui no curso. Mas se ele não tratar o nosso coração, a gente vai ficar vivendo só uma religião. A gente vai ter só uma religião, a gente vai falar: eu sou evangélico, eu sou batista, eu me batizei, mas isso não salva ninguém. Ser filho de crente também não salva ninguém, ser filho de pastor não salva ninguém. Eu amo os meus filhos, eles são a minha vida hoje, mas o fato de eu ser pastor e eles serem meus filhos não salva eles. Eles vão ter que tomar a decisão de entregar a vida para Jesus um dia, não adianta. Vai ter que ter esse momento, e eu quero ter a alegria de batizar os meus filhos. Essa é a alegria que eu tenho. Se tem uma alegria que eu quero ter, é de ver os meus filhos batizados e eu batizando os meus filhos. Amém. Se Deus permitir até eles casarem, amém. Mas eu quero batizar os meus filhos. Então, Deus estava trabalhando no coração daquela mulher, de quem estava com esse pecado. Talvez, irmãos e irmãs, o seu pecado não seja tão brusco como o dela, mas é pecado também. Seja uma mentira, seja uma fofoca, uma língua maledizente, seja uma murmuração. Murmuração é pecado. A vida, a murmuração, irmãos, é pecado. Nós temos que orar, nós temos que clamar pelos irmãos, não ficar falando mal da vida de ninguém. Cada um cuide da sua vida, né? Tinha uma música horrorosa antigamente, mas a frase é verdadeira: cada um no seu quadrado, cada um cuide do seu. E aquele que precisa de ajuda, peça ajuda para o irmão. Agora, não fique você tentando, carregando. E tem pessoas que saem da igreja, mas carregam o irmão para dentro da casa dele falando mal do irmão. Deixa o irmão lá. E se você tiver que fazer alguma coisa para o teu irmão, para a vida dele, que seja abençoado, orar por ele, visitar o irmão, conversar com o irmão, ajudar, estender o braço. Então, há necessidade, irmão. Não é só receber Jesus, não é só ser evangélico, não é só ser batizado.
necessidade de deixar Deus tratar os nossos pecados. E a última coisa que eu quero ler aqui, para a gente poder encerrar, do 19 em diante, diz assim, ó, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher. Podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes em quem o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A primeira parte que eu li eu não vou explicar porque vai demorar muito, mas o mais importante é esse final aqui, que é uma coisa que a gente às vezes não entende. Deus, ele não é uma estátua. Aí você vai falar, pastor, eu não sou católico, mas irmão, às vezes a gente não adora uma imagem, mas a gente adora o nosso pastor, adora o nosso cônjuge, adora o nosso filho, adora o dinheiro, adora o pecado às vezes. Deus, ele não é nada disso, Deus é espírito. Deus, ele é intangível. Não tem como tocá-lo. Essa questão de sentir, eu estou sentindo a presença. Amados, isso é um sentimento nosso. Porque se nós fôssemos sentir a presença de Deus, não sobraria ninguém vivo. Você vê que Isaías fala quando Jesus, quando ele tem um encontro com Deus, o chamado dele, a borda do manto. Depois você lê lá capítulo 6 de Isaías, você vai ver o chamado dele. Depois você vai ver a borda do manto. Deixa eu ficar colocando uma coisa. Ela estava entrando no templo quando ele estava orando, quando eu estava falando com ele. Quando a borda do manto entrou, a borda do manto do Senhor, ele falou, ai de mim, estou morrendo. Imagina, a borda do manto. Ele não viu Deus, ele viu Deus de costas, de frente, no cabelo. A borda do manto. Imagina a presença de Deus. Então isso que a gente fala é um momento gostoso que a gente tem. O Espírito Santo fala no nosso coração. Mas isso daí, irmãos, se eu sentir alguma coisa, que bom. E se eu não sentir nada, é a mesma coisa. Porque Deus, ele não se manifesta nos nossos arrepios. Deus, ele é Deus em todo momento, em todo lugar. Não adianta, falamos aqui na escola bíblica sobre isso. Eu senti Deus, hoje eu não senti nada. Não, Deus está aí do mesmo jeito. A diferença é que o irmão ficou mais emocionado um dia e outro dia mesmo. Né? Deus está sempre com a gente. É importante entender isso. Então, Deus, ele quer derramar essa glória sobre nossas vidas. Deus, ele quer que nós adoramos ao Pai e sejamos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Ele não quer que a gente tenha uma marca na nossa vida de evangelhos. Aí está para marcha para Jesus para lá, marcha para Jesus para cá. Tudo bem. Mas que tipo de crente as pessoas estão vendo lá fora? Será que as pessoas olham a marcha e elas veem alguma coisa boa nisso? Ou a gente dá tanto mau testemunho que era melhor nem ter marcha? Você entende a questão? Não é fazer ou não fazer, não é ter ou não ter. É o que nós somos para Deus. E a partir do momento que nós somos o que Deus quer que nós sejamos, aí sim nós podemos ir. Aí sim Deus nos usa, Deus abençoa, Deus nos usa com uma música abençoada como essa que nós ouvimos, Deus nos usa com a oração dos irmãos como nós fizemos, Deus usa o cliente que chegou aí hoje e está nos visitando. Deus, ele abençoa, amados, quando o nosso coração está aberto para Ele, em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Então, que a nossa igreja, por isso que eu falei, eu pedi a oração, vocês vão preparar, que Deus dê visão para a nossa igreja. Pastor, por que visão? Eu quero trazer uma mensagem só disso um dia, mas que nós precisamos, amados, estar crendo e vivendo isso como igreja. Não pode ter divisão. Não pode um achar uma coisa e o outro, então aquele irmão não concorda comigo, então não quero saber de nada. Enquanto a igreja, que tem 50 membros, não tiver com a escola bíblica com os irmãos aqui, como é que a gente vai crescer? Nós queremos crescer, mas nem escola bíblica frequenta. A gente está pedindo para os irmãos se expor, está precisando de ajuda no departamento infantil, está precisando de irmão para trabalhar, está precisando de... Cadê? Que a igreja vai crescer? E aí, vai começar a chegar gente, quem é que vai cuidar dessa gente aí? Se ninguém quer ajudar nem a fazer uma coisa mínima. Deus dá visão.
Senhor, dá direção. Levanta os irmãos que estão desanimados. Tira, Senhor, tudo que não te agrada no nosso meio. Senhor, nos ajuda a beber esse rio de águas vivas. Nos ajuda a entender que o Senhor é um Deus que quer que adoremos o Espírito, em espírito e em verdade. Religiosidade não está cheia, tem um monte por aí. Está cheio de igreja. O que não falta é igreja. Se você der 2 voltas nesse quarteirão aqui, você tem de todo tipo. Mas Deus, Ele quer servos. Deus quer pessoas de coração aberto. Deus quer adoradores. Deus abençoe as nossas vidas. Que o Senhor continue cuidando de nosso coração. Não, Pai, para a gente encerrar.